Não sei se você chegou a ver uma entrevista da Salma Hayek, um trechinho de uma entrevista dela, que ela estava falando sobre a importância e o peso que as palavras têm. Que é assim, tá falando, por exemplo, que ela fala espanhol, né? Ela está lá nos Estados Unidos, então ela aprendeu a falar inglês também. E aí, ela contando uma história dela de uma pessoa que veio xingar ela, tava brava com ela, falou um monte de palavras lá que ela não entendia, e por mais que ela já tinha percebido a intenção que a pessoa tava xingando, Uhum. ela não sabia o que a pessoa tava falando, mas justamente pelo fato de que, assim, as palavras, elas têm poder, né? Mas elas têm o significado que a gente dá para elas. Então a pessoa pode estar na maior intenção ali de te ofender, de te colocar para baixo e tal, mas se você não der para aquelas palavras o mesmo peso que a pessoa que está falando ela atinge você, não serve de nada, né? E aí eu fico pensando muito sobre isso, né? O quanto que a gente dá o peso para muita coisa que muita gente fala, que tem uma bagagem diferente da nossa, que talvez tenham outras intenções diferentes do que a gente pode querer naquele contexto, e a gente segue dando tanto peso para aquilo que as pessoas falam sem parar para refletir, opa, peraí, talvez isso que essa pessoa esteja falando não faz sentido e não é verdade para mim, né? Eu concordo com você. Só que tem uma parte desse rolê que eu acho assim que a gente precisa medir. Porque, por exemplo, ah, sei lá, uma pessoa às vezes tá querendo me ofender, daí ela fala assim, ah, você é burra. E tipo, ok, eu sei que eu não sou burra, né? E o fato de ela estar tentando me ofender usando essa palavra não tem peso pra mim. Porém, a intenção dela de querer me inferiorizar, de querer me humilhar, me coloca num lugar de necessidade de correção, de impor um limite. Então, assim, não me ofendi, você não vai mexer com a minha estrutura, mas eu também não vou ficar quieto. Hoje eu tenho essa postura porque eu sempre fui uma pessoa muito passiva, de ouvir e, assim, por medo mesmo de reagir, eu ficava muito quieta, sabe? Então eu escutava a pessoa falando, aí eu, não deixa, tá tudo bem, nem é tão pesado assim, tá tudo bem ela me xingar. E eu saía andando. Só que eu ficava remoendo, obviamente, por causa que pra mim tinha peso, e eu acabava deixando as pessoas fazerem coisas assim muito desrespeitosas comigo. Então hoje eu tento achar um equilíbrio entre o meio termo entre responder e deixar muito claro que a pessoa não pode falar, independente de qual peso que isso tenha pra mim. Ela não pode me tratar daquele jeito. Isso em qualquer situação, com qualquer pessoa. Não sei, dá um exemplo que você acha que eu... Tá. Por exemplo, é uma pessoa muito próxima a você, um familiar, uma pessoa querida, que fala alguma coisa que tipo, não pegou bem, assim, de repente, sei lá, por qualquer motivo a pessoa pode estar num mau dia ou alguma coisa assim, ou tinha alguma, tava rolando alguma tensão entre vocês, enfim, mas você não gostou. Uma situação. Uma pessoa completamente aleatória na vida, sei lá, foi assistir uma peça de teatro sua e não gostou do que você falou numa cena lá. Sua personagem falou numa cena e foi te ofender. Situações completamente diferentes. Você tem exatamente essa mesma postura? Hoje eu tento ter. Hoje eu tento ter porque pra mim é importante deixar claro para as pessoas que elas não podem falar comigo de qualquer jeito. Então, independente de ser, tipo, minha mãe, independente de ser meu filho, independente de ser um estranho na rua, hoje eu tento, na medida até da minha coragem, de impor. Quando eu não consigo, também não vou ficar mais remoendo, igual antigamente eu ficaria. Entendeu? Nossa, falou tal coisa, que pesado. Hoje eu sigo em frente, entendeu? Tá, mas eu não consigo ou de repente não precisa? Não vale o desgaste? Hoje pra mim vale. Vale? Porque pra mim é uma questão de eu tentar me reafirmar como pessoa. Porque eu me calava muito. Então, assim, tinha doído, tinha me ferido, tinha me magoado e eu me silenciava e eu deixava pra lá. Então, isso virou um problema. Então, hoje eu preciso me colocar assim pra que eu não volte no mesmo lugar.
Mas eu imagino que pessoas em outros contextos, por exemplo, uma pessoa explosiva, o caminho seja o contrário. Porque uma pessoa que era explosiva, por exemplo, se você perder, meu Deus, deve ser insano, tá ligado? A pessoa respirou errado, você, nossa, que não sei o que tem, você viu o jeito que ele me olhou, e não. Talvez esse caminho seja um caminho muito sensato, entende? Entendi. E eu acho que seja um caminho que a pessoa realmente deveria seguir. Porque senão ela vai ter um infarto, tá ligado? Você vai morrer, porque cada peido que a pessoa dá, você fica... Tipo Não, Hulk. entendi. É que eu tô trilhando o caminho oposto. Ai, eu que foda. Acho que... Quer dizer, ai, que fofo. Eu acho que eu reagia um pouco mais, mas não de uma forma assim muito explosiva, não. Acho que justamente de me posicionar muito acho que nessa direção que você estava falando. Até demais. Mas justamente, acho que especialmente de 2013 pra cá, que acho que a minha imagem teve uma exposição para além daquilo que eu gostaria ou que poderia ter alguma sensação de controle, que tinha muita gente falando muita coisa sobre mim que não era verdade. Nossa, e aí cada foda. vez que eu via aquilo, eu falei, caramba, eu preciso me posicionar, eu preciso falar a verdade, a realidade dos fatos. Defender a minha moral, né? A minha honra, né? Só que foi passando um tempo e isso também foi ficando tão desgastante que eu fui diminuindo também o tamanho da minha atuação, também pensando, porque isso é muito injusto, né? Porque não está sendo um debate justo. Exatamente. Né? Está sendo com base em mentiras e, enfim, em outros interesses também. Porque não era muito também só exclusivamente pessoas falando aquilo que não sabiam. Tinha pessoas falando que sabiam que era mentira e falando por outros interesses. Né? E aí, nesse sentido, era um desgaste tão grande de tempo, de energia, que eu poderia estar, nossa, de boa, que delícia aqui agora, tô fazendo minhas coisinhas. Aí chegava a informação, tal pessoa falou tal coisa sobre você. Eu falei, cara, eu tenho que me desprender do meu tempo, da minha energia, para corrigir a pessoa que não teve a disposição de ficar quieta quando ela tinha o direito de fazer isso. Sim. Eu falei, caramba, é demais. Não, nesse e até aspecto um lance que eu tô buscando muito entender assim na terapia, não que foi um tema específico de debate, mas colocar como perspectiva se eu tô fazendo terapia para eu me conhecer, eu me entender, não tem absolutamente como alguém falar alguma coisa em nível pessoal sobre mim, porque se nem eu me conheço, como alguém está falando num nível pessoal que me leva ao ponto de, não, eu preciso fazer uma defesa ultra forte porque aquilo... Não, mas peraí, isso diz mais sobre a pessoa e a realidade que ela projetou sobre quem eu sou do que a realidade de si, né? Sendo assim, eu comecei a fazer um recorte muito grande do tipo, o que vale a pena? Então, assim, fazer um recorte muito pequenininho. As pessoas que realmente eu tenho uma conexão e que a gente tem uma dinâmica de vida que, de repente, se eu não corrigir, talvez isso possa ter algum desenrolar que possa ser negativo pra gente, pra nossa relação. Até porque eu acho que todo mundo tem o direito de ser burro, né, gente? Então, que sou eu pra falar, não, se você tá falando besteira, não, você não pode falar besteira. Lógico que você pode falar besteira, vai aí à vontade. Agora pode ser sobre mim, amanhã pode ser sobre outra coisa, outra pessoa, né? Eu acho que nesse contexto que você falou assim, tipo, das pessoas falarem por trás, assim, ou sem estar na minha presença, eu acho que eu também sigo essa viés. Ariano Suassuna, mestre, gênio em passar essa mensagem, né? Deixa pra lá, entendeu? Porque se você for... eu acho que assim, se a pessoa tá afim de trocar com você, ela não vai falar pelas costas. Se ela tá falando pelas costas, que ela não tá afim de falar com você, ela tá querendo... E se alguém ouviu e não quis vir tirar satisfação com você, tá menos interessado em você ainda. Então, sinto muito. Pois exatamente. E aí nisso acho que esse recorte, acho que vai muito em direção a esse lance do que eu falo do que as palavras têm poder. Então, assim, se a pessoa não direcionou a mim, que nem um Reels que eu vi, acho que foi ontem mesmo, tava uma mãe conversando lá com uma filha, que a filha acho que deve ser uma produtora de conteúdo, alguma coisa, ia entrar numa trend que eu não tinha visto antes, em cima ela falou, vou fazer aqui a trend, que tudo que a pessoa perguntasse ela ia responder sim. E aí ela falou, vou fazer com a minha mãe. E aí já na primeira pergunta, falou, mãe, você pode perguntar o que você quiser. Não, mas como assim? A mãe ficou meio confusa, né? E falou, não, mas eu não quero perguntar, porque se você não quiser falar pra mim, eu não quero saber.
E eu sou muito dessa ideia. Então, assim, eu não vou cavar um monte de coisa para tirar de você. Eu posso até ficar curioso com alguma coisa ou outra, mas eu não vou perder minha energia de alguma forma assim. Cutucando. Porque se você não tem interesse de me falar, eu respeito completamente a sua privacidade. De Nossa, não eu tenho querer zero falar. curiosidade. Eu queria entender essa coisa que as pessoas têm. Se for inquieto de querer saber, gente, quanto menos informação tiver, melhor. E quanto menos informação dá pra mim, melhor. Porque eu acho que é tão gostoso esse mistério no ar das pessoas, de não saber exatamente tudo sobre o outro, sabe? Pois Nossa, é um livro aberto, né, agora comigo? com rede social, nossa, tem que postar tudo, tem que fazer tudo e não sei o que. Eu falei, caramba, precisa mesmo? Acho muito engraçado o movimento que as pessoas fazem, que às vezes a pessoa fala assim, viu, domingo vamos fazer tal coisa? Poxa, domingo não vai rolar, não posso. E encerra ali pra mim. Agora, às vezes eu chego pra pessoa, fulano, domingo vamos fazer tal coisa? Ah, então sabe o que é? Sábado eu vou fazer tal coisa, tal hora, com tal pessoa. E aí provavelmente eu vou chegar no domingo, tal hora, e aí eu vou ter que fazer tal coisa. Aí eu vou no mercado, porque tá faltando tal coisa. E aí eu preciso fazer isso. Você não tem que então se eu não justificar, sei né? se eu vou conseguir. Mas eu posso te responder até tal hora, de tal dia. Cara, relaxa. Tá tudo certo. Pois é, me lembra até uma frase que a Elizabeth Olsen estava comentando numa entrevista também, que ela falou que ela aprendeu com o pai dela que não é uma frase completa. Nossa, Tipo, que maravilhoso! Por que você quer? Não, porque você não quer tal coisa? Não, você quer tal coisa? Não. Eu vou usar isso com acabou. meus filhos. É uma frase completa, não precisa, não, como você falou, por causa disso, porque eu vou fazer não sei o que. Não, obrigado. Pô, legal, obrigado pelo convite, mas não. É isso, e a gente fica caçando motivo pra que não precisa. E eu fico muito podando, né? Tipo, se eu vou falando com alguém surge com alguma mensagem, algum convite assim também, com menos informação eu posso passar, não por medo, receio de não sei o que, é porque geralmente Poupa tempo. não precisa. Não precisa. Ganha tempo, gente. Né? Eu sou muito prática. Não precisa mesmo. E aí, conectando também com aquele lance lá das palavras, que eu tava falando no começo, tinha um psicólogo também que, putz, eu tava tentando lembrar o nome. Eu vou pesquisar depois, eu coloco o nome na descrição aí. Que ele tava dando uma palestra, conversando com o pessoal lá na plateia e tal. Uma moça falou que o marido ou o namorado dela, um companheiro, que xingava ela, falava que era feia, gorda, não sei o quê, enfim, falando vários adjetivos de forma pejorativa. E aí isso deixava ela muito mal, não sei se eles acabaram se divorciando, enfim, mas que isso deixava ela muito mal, falava que ela era muito maldosa, alguma coisa assim, né, do comportamento dela. E aí ele fez um comentário ali também, tal, mas parecia que ele entendeu que ela não tinha pego a essência da ideia ainda. Aí ele virou pra ela e falou assim, então, mas o seu cabelo é azul, né? Aí ela começou a dar risada. Aí, mas por que você tá rindo? Não, porque meu cabelo não é azul. Então, mas você é maldosa? Fica aí a reflexão. É muito nisso, né? Tipo, é aquele negócio de você só é verdade quando você assimila pra você, né? Então a pessoa pode falar e o sistema também não ajuda muito na gente fazer esse tipo de reflexão, né? Um tipo de informação que a gente pra pensar e que é totalmente disseminado que não, gente, antes da gente ir pro mundo e consumir um monte de coisa, vamos parar pra pensar se realmente vale a gente desprender do tempo. Não, é consumo desenfreado de produtos e serviços e não sei o que é realmente, tanto essas palavras quanto produtos que tentam vender pra gente, se a gente não para pra pensar se realmente é importante, é válido, eu preciso disso, isso que estão me falando é verdade, a gente facilmente entra nessa. Né? O tempo todo. Então, assim, não dá pra você ficar dando tanta importância, porque você fica maluco, assim, você não vive, né? Eu, se eu não me engano, até deixei em alguma das redes sociais tem um espacinho para colocar uma frase. Pra mim, caramba, uma frase, como assim escolher? A mesma coisa que escolher. Não, qual é o seu filme favorito? Caramba, é um bilhão de filmes, tantas possibilidades, né? Mas aí eu coloquei lá que as palavras têm o peso e a importância que a gente dá para elas.
E é muito isso. Lógico que situações e situações, tem suas exceções, lógico, né? Que a gente tá num universo compartilhado e aí dentro disso as palavras, beleza, tem o peso e a importância e o significado que a gente dá para elas. Só que a gente vive nesse universo que algumas questões a gente combinou que tem um significado compartilhado. Então, se, por exemplo, com exceção de daltônicos que podem ter um pouquinho de dificuldade, a gente combinou que essa cor aqui chama verde. Então, toda vez que eu falar que é verde, eu estou falando dessa cor. Combinado? Combinado? Então, a gente tem, né? Exatamente, esses simbolismos que a gente combina entre nós nessa realidade compartilhada. Só que tem questões muito específicas que são muito particulares nossas, do nosso entendimento, né? Porque eu posso chegar e falar, ó, a cor disso daqui é azul. As palavras saem da minha boca. Só que é verdade. Sabe uma coisa que me deixa muito curiosa esse negócio da comunicação? Quando a gente vai para o nível de fala, a gente tem vários problemas na hora de entender, cada um fala uma coisa, não entra em acordo, mas no trânsito eu fico abismada toda vez que eu estou dirigindo com aquele mesmo ser humano que é incapaz de formular uma frase, de ouvir outro ser humano, de dialogar, de entrar num acordo. Este mesmo ser humano tem a capacidade de seguir as regras do trânsito, que em nenhum momento são faladas o tempo todo abertamente. Tá ali a placa, tá lá para parar, o cara para. O cara sabe que a preferência é para quem tá na esquerda e beleza, se ele, tipo, um dia ele desrespeita, ele vai tomar uma buzinada e se ele bater, ele sabe que ele tá errado. Então, tipo, fica tão claro, é tão simples. Por que, tipo, na hora que a gente vai pro nível, né, de fala, aí o negócio fica tão difícil, gente? Acho que eu vou começar a fazer plaquinhas de emoção, sabe? Levanto uma plaquinha, levanto, baixo. Que nem, tem um negocinho, né, que a gente coloca aqui na camiseta, justamente para identificar como que tá o nosso mood, né, o humor do dia, né? Isso pode ajudar bastante na pessoa na hora que vai se comunicar com a gente, falar, ó, tô desse jeito, então presta atenção. Poderiam ter umas regras mais, né, mais claras assim na hora da comunicação para o negócio fluir mais, né? Poderia mesmo. De código mesmo, eu acho sensacional. Poxa, já um semáforo vermelho na pessoa, você já entende que não é para falar com ela, tá tudo certo. Daltônicos teriam dificuldade de novo, né? A gente pode usar outro tipo de sinal, não precisa ser com cor, né? Pode ser só posição da luz. Não que eu concorde também totalmente com o que você falou sobre o trânsito, mas eu entendi a ideia. Você entende? Não, tipo assim, não é meio assustador, porque parece que a conta não fecha. A quantidade de pessoas que não conseguem dialogar, com a quantidade de pessoas que diariamente pegam o carro e não batem, porque elas estão obedecendo minimamente as regras de trânsito, é descompensado, entende? Mas é um exemplo muito grande que você falou da questão do trânsito, é sobre essa questão do poder das palavras, porque parece que é disseminado, né, de que as mulheres não sabem dirigir. Só que se você pegar a quantidade de acidentes fatais e de grandes proporções, sempre homens, ou majoritariamente são homens. Então, só que daí se você pegar acho que é muito frequente, né, de acontecer, então uma mulher lá no trânsito, sei lá, vai fazer uma baliza, vai fazer alguma coisa, tá cheia de medo, de receio, por quê? É disseminada essa ideia de que é isso desse jeito mesmo, mas no máximo que vai acontecer? Vai dar uma raladinha, ninguém vai se machucar, não vai acontecer absolutamente nada, mas no final das contas, quem que é o... dirige mal. Dureza, né? Pois é. E eu me aproveito desse discurso hoje, eu já tenho um desprendimento. Às vezes eu vou parar numa vaga assim de mercado, tô com muita pressa, e aí eu coloquei meio torto, aí eu falo assim, quer saber de uma coisa? Não vou me preocupar, não vou me desgastar em fazer manobra, porque o meu carro não é direção hidráulica, aquela direção mais dura, né? Mas não vou suar pra colocar no lugar. Sou mulher, todo mundo vai julgar. Se eu estacionar certo, vamos falar que eu dirijo mal. Se eu estacionar certo, vamos falar que tá tudo certo. Vai ficar torto aí. Tem um monte de vaga, o pessoal estaciona mais pra lá e eu tô indo embora. E eu vou... Gente, mas é um pouco torto, tá? Não é tipo tomando 2 vagas, não, pelo amor de Deus. É isso mesmo. E tirando a lombada que você passou direto, eu sei que você dirige muito bem. Tava mal sinalizado, eu posso provar.